De volta já aqui com Bem Assim. E agora, para a gente falar sobre o método BLW. Você com certeza já deve ter ouvido alguém aí falar, né? É uma técnica de introdução alimentar. Mas afinal, qual que é a melhor forma de apresentar os alimentos aí para os babies, né? Muita gente acaba ficando com dúvida, muitos papais e muitas mamães, e a gente vai te ajudar agora a esclarecer todas elas aqui no Bem Assim. Eu convidei uma pessoa que é especialista, tá? Marielza, Mari, bom dia, seja muito bem-vinda, nossa Nutri, mãe que nutre. Bom dia, Mara. Bom dia, gente. Um prazer sempre grande estar aqui com vocês. Ai, também. Uma pena que agora é distante, né? Mas logo, tenho certeza que estaremos aqui presencialmente juntas. Obrigada pela sua participação mais uma vez. É normal, Mari, que os pais eles tenham muitas dúvidas nesse período de introdução alimentar? Muito normal, principalmente aqueles pais de primeira viagem, né? Sim. Onde tudo ainda é uma novidade, não sabem lidar direito com esses desafios que a alimentação traz, porque tem muitos desafios mesmo, sabe? Sim. É importante a gente olhar para o bebê, ver se ele está pronto, ver se ele atingiu a idade certa, que é a partir dos 6 meses, né, que é o recomendado. E aí a gente ia apresentando o próprio manual, né, da Ministério da Saúde, ele diz de forma lenta e gradual, para esse bebê ir se adaptando com os alimentos, entendendo que aquilo faz parte agora dessa nova rotina dele, que antes era só o leite materno, né, ou a fórmula infantil, na impossibilidade da amamentação. E isso precisa acontecer, Mário, de forma respeitosa. É importante dizer essa palavra porque não somente o BLW acontece assim. A gente pode oferecer o alimento para o bebê de forma amassada, né? Ou em pedaços. Mas isso precisa acontecer respeitando essa criança, a aceitação, a vontade de explorar, de pegar o alimento, de abrir a boca, tudo isso. Os problemas alimentares dos adultos, eles têm muito a ver com essa fase da introdução alimentar, porque assim como muitos pais e muitas mães têm medo, né, alguns também têm aquela pressa, quer logo que o filho comece a comer e que coma tudo. Também tem muito isso, né? Tem. E hoje, às vezes, eu atendo, né, as famílias e eu vejo os pais, eles têm muita dificuldade porque tiveram problemas lá atrás, na infância, ou porque foram forçados a comer, ou porque aquele limite deles foi extrapolado de alguma forma. Era uma época, né, em que a mãe estava ativa no mercado de trabalho, então o bebê era alimentado muitas vezes antes dos 6 meses, porque a gente sabe que a licença maternidade acaba com 4 meses, né, na maioria dos serviços aqui no Brasil. Então, era um bebê que ainda não estava pronto para comer. Um bebê de 4 meses, por exemplo, ele não senta sozinho, né? Ele não tem essa estabilidade de tronco que é tão importante para esse processo de alimentação. Então, ele reflete a formação dos hábitos alimentares, a base. Eu sempre costumo dizer que é como a construção de uma casa. Se a base não estiver forte, fortalecida, bem estruturada, essa casa não vai ter uma estrutura boa, né? Então, a alimentação, hoje nossa como adulto, ou de um adolescente e tal, a base é lá atrás, na introdução alimentar. Precisa ser conduzida de maneira respeitosa, responsiva, sabe? Muito bem. Então, vamos agora para o nosso tema. O que é esse famoso aí BLW, né? Que muita gente acaba falando. Isso. O BLW, Mara, ele é uma abordagem. É uma maneira de a gente introduzir os alimentos para as crianças, mas na forma mais natural, assim, possível. Por exemplo, a gente vai oferecer uma cenoura, a gente vai oferecer aquela cenoura em pedacinho mesmo. A gente vai cortar, cozinhar bem, né? Ver a textura dos alimentos. Aqueles que precisam ser cozidos, a gente leva para o vapor, testa a textura, veja se consegue amassar com a língua e o céu da boca. Aí a gente vai saber que essa textura já está adequada para esse bebê comer, né? Só um adendo, assim, é que não ter dentes não é impedimento para o bebê comer em pedaços. O bebê tem a gengiva dura o suficiente e ele consegue mastigar, né?
Então, a gente dá esses alimentos em pedaços, a criança ela vai explorar, ela vai conhecer, ela vai ver que aquilo tem uma cor, que aquilo tem uma temperatura, que aquilo tem uma textura. A mãe vai sempre conversando, filho, isso aqui é cenoura, é uma delícia. E aí deixa a criança pegar, deixa ela conduzir a alimentação, e aí ele vai sozinho. É mais uma forma até lúdica mesmo, sabe? Sim. Porque da mesma forma que as crianças nessa idade já levam os brinquedos à boca, eles conseguem também, eles têm a capacidade de levar o alimento, conforme nós, pais, né, venhamos a dar essa oportunidade para os bebês se expressarem e se alimentarem dessa forma que é muito linda e natural. Tem outras formas de apresentar esses alimentos às crianças? Tem outras técnicas, se assim a gente pode falar, né, de introdução alimentar? Tem. Uma que já está muito ultrapassada e que a gente já sabe que não traz os benefícios, né, mais adequados para o bebê, que é a papinha Sim. processada, que antigamente se peneirava, se liquidificava, se misturava tudo numa refeição só, né, que infelizmente a gente ainda encontra de maneira industrializada, mas que não traz benefícios para o bebê em relação a conhecer os alimentos, desenvolver mastigação, que é tão importante, o desenvolvimento dessa musculatura aqui, até para a criança falar, para ela articular os sons da fala. Então, uma alimentação que é ultraprocessada, que é peneirada, que é liquidificada, não estimula a mastigação, não estimula o contato, nem visual, nem de tato mesmo, nem físico, com esses alimentos. E nós temos também a alimentação apenas amassada com garfo, que hoje já se chama também alimentação participativa, que é aquela alimentação amassada apenas com garfo, separadinha, os alimentos no prato, e esse pratinho apresentados ao bebê. Sim. Para que ele veja os alimentos, para que ele toque se ele quiser, para que ele se suje, se lambuze e leve a mãozinha suja à boca também. A mãozinha suja, no caso, com os alimentos, né? Sim. E tá tudo bem se sujar, né, Mari? Tudo bem. Quanto mais se sujar, melhor. Porque dessensibiliza esse bebê, sabe? O ato de comer, Mari, ele é muito complexo. Ele começa, inclusive, pelo nosso tato. Sim. Existem muitas questões sensoriais de crianças que não comem e às vezes é porque elas se sentem incomodadas, aquilo incomoda elas, então elas não tocam na comida. São crianças que às vezes têm muita sensibilidade, não querem colocar o pé no chão, porque nós todos, né, o nosso corpo ele é sensorial, da cabeça aos pés. Ou dos pés à cabeça, né? A gente tem algumas imagens, vamos colocar aí então para o pessoal de casa ver, para eles conseguirem entender essa diferença desses métodos, dessas técnicas aí de introdução alimentar. Vamos colocar, por favor, aí na tela. Eu vou pedir para a Mari comentar. Mari, pode falar aí. Você tá vendo aí a pera e o abacaxi? Isso, são algumas formas da gente cortar o alimento para que ele fique grande o suficiente para caber na mão do bebê fechada. Porque com 6 meses, Mara, o bebê ele não pega as coisas, né, com a pontinha dos dedos. Sim. A única forma que ele tem de agarrar as coisas é assim, ó, com a mão prensada mesmo. Então, sim, o pedaço, ou a fruta ela vai ser inteirinha, no caso da pera, tem que ser uma perinha portuguesa, bem madurinha, né? Para ele conseguir realmente comer, ou se não tiver, aí a gente vai dar uma abrandada, a gente vai dar uma cocção no vapor para ela ficar mais maleável, mais molinha. Ou abacaxi, a gente dá ou em pedaços, ou a rodelinha, com tudo, de maneira que o bebê consiga pegar e ainda sobre um pouquinho assim na mão dele para ele levar à boca e explorar. Certo. Esse método não tem assim medo de engasgo, não? Com as crianças? Tem esse risco ou não? Esse método, atualmente, já com as pesquisas, né? Ele já tem sido o menor causador de engasgo. Entendi. Por quê? Porque a criança está no controle. Porque é ela que leva o alimento à boca e ela que sabe o nível
de tolerância dela. Nós temos algo que é um reflexo chamado reflexo de Gag. Todo mundo tem. Até a gente adulto, se a gente colocar o dedo lá na garganta, a gente vai ter essa vontade de vomitar. Sim. Só que, como a gente cresceu, o nosso está mais posterior. O da criança é bem aqui em cima, no finalzinho aqui da língua, que já é algo que traz segurança para ela. Sim. Quando ela coloca o alimento que passa desse reflexo, ela bota para fora, ela puxa o pedacinho, ou se tiver um pedacinho que ela engoliu, esse reflexo de Gag é ativado e ela sozinha põe para fora. E também, Ela tá no controle. Pode falar. e também tem que ter a supervisão dos pais, né? É muito importante. Sempre. Não é porque ela come sozinha que ela pode sem supervisão, né? Sim. Eu vou ela tá comendo sozinha, super desenrolada, então eu vou ali pegar um prato, eu vou ali na cozinha fazer outra coisa. Não, a criança está comendo sozinha na questão de ser ela própria, né? Mas a gente precisa estar presente tanto para observar quanto para fazer o mesmo que a criança está fazendo, comer junto dessa criança. É essencial para ela aprender a comer. Sim. Porque aprender a comer, né? Comer é um processo, é um aprendizado. Então a gente precisa ser esse reflexo, ser esse espelho para os bebês. Muito bem, temos mais imagens? Vamos colocar então aí na tela para a Mari continuar aqui explicando para a gente um pouco mais sobre esse método aí, o BLW. Agora, melão e banana. Pronto, aqui no melão, por exemplo, a gente tem 3 exemplos, né? Sim. A gente tem um melão que eu deixei um pedacinho da casca, que é esse que tem a linha pretinha. Sim. Porque no início, 6 meses mesmo, o bebê, a pega do bebê é muito bruta, assim, ele não tem esse desenvolvimento todo. Então eu deixo um pedacinho da casca, que é para ele não amassar, sabe? Porque a prensa é forte. Com o passar dos dias, ele tendo contato com essa fruta, ele não amassa mais. Ele vai pegando de uma forma mais sensível, mais delicada. E aí eu já tirei a casca, eu já tiro a casca. Sim. Sabe? E aí quando ele vai evoluindo, vai chegando 8, 9, 10 meses, essa pega do bebê vai sendo aperfeiçoada e ele vai adquirir algo que a gente chama de pinça. Então, quando ele adquire essa pinça, os pedaços grandes já não interessam mais, não chamam mais a atenção desse bebê. Ele agora quer estimular a pinça, então ele vai e pega os pedacinhos pequenininhos. Aí agora ele quer então pegar com o polegar e com o indicador. Exatamente. E aí ele quer pegar tudo, tanto os alimentos quanto as coisas pequenas que estão no chão, né? Então a gente tem que ter esse cuidado, essa atenção para os bebês nessa fase. Tá. E quanto à banana? Você também colocou ali na imagem a banana, né? Vamos colocar a imagem para o pessoal de casa ver melhor. Isso. A banana é justamente porque no início ela é escorregadia, né? Ela fica pegando, então a gente deixa a parte da casca. Tanto você pode deixar a parte final, como nesse primeiro caso aqui, e a criança explorar só a parte de cima, quanto você pode tirar a casca em cima e embaixo, deixar a parte do meio, que é aí onde a criança vai pegar, no meio. E aí a criança, tem até um vídeo de Davi, não sei se vocês vão colocar aqui, ele explora tanto a parte de cima quanto a parte de baixo, assim, ó. Vamos colocar o vídeo? Vamos colocar o vídeo então pra gente ver. Davi, filho de Mari, tá? Você aplicou o BLW com ele? Total, só BLW com ele. Só BLW com ele, ó, é a Nutri, viu? Vamos colocar então aí pra gente ver, admirar o Davi. Essa é a laranjinha. Aí nessa laranjinha, vocês observam, eu acho que a laranjinha vai cair. E é tão importante deixar o bebê, estimular a autonomia do bebê, que eu não vou pegar a laranja, não vou dar a laranja para ele. Ele vai lá e pega a laranjinha sozinho. Outro pedaço, no caso, né? Ó, ele vai, puxa e leva a laranjinha à boca. Isso ele tem 6 meses. E tá comendo normalmente? E tá comendo normalmente, descobrindo as frutas, descobrindo os sabores. E é importante dizer, Mara, que não é só para as frutas. Ó a banana. Ó a banana, meu Deus! Então, nesse caso, ó, ele já mexeu aqui na ponta de cima, depois ele vai lá para a ponta de baixo. Sim. E eu costumo brincar, eu digo, com um prato de salada do jeito que Davi tá comendo essa banana.
E aí é o mamão. Agora Ó, como com ele mamão. toca, como ele sente, tá vendo? Ele tá conhecendo o alimento, ele tá vendo que é aquilo. Ó, aí depois ele põe na boca. Sim. Depois que conhece, que amassa. Aí, ó, ele provando. Meu Deus. É muito interessante. E é um bebê de 6 meses, Mara, que se a gente der oportunidade, eles conseguem. Eles dão conta, porque é algo natural e fisiológico. Estamos no É um bairro do bebê que Pinheiro, está parte pronto alta da para cidade, um comer. bairro com... É isso que a gente precisa observar. Se esse bebê está pronto, se esse bebê senta, se ele tem 6 meses, se ele brinca, se ele leva os brinquedos à boca. Porque tudo isso são sinais de que ele faz o mesmo com o alimento. Mari, quais que são então as vantagens aí do BLW e quais que são as desvantagens se tiver? Não, tem desvantagens também, Tem dependendo desvantagem. também da família, né? Tá. As principais vantagens que eu sou super a favor do BLW: desenvolvimento da autonomia, desenvolvimento da confiança desse bebê, da relação de empatia que ele tem com a família, desenvolvimento da mastigação, dessa musculatura orofacial. Bebês que comem sólidos, eles falam muito mais cedo. Eles falam e muito melhor também, porque isso está desenvolvido. Essa boa relação com os alimentos, de ele estar no controle, da família entender que ele come se ele quiser, que ele escolhe quando, quanto e como quer comer. Então, tudo isso vai gerando para aquele bebê muita confiança, muito respeito. Ele nunca é forçado a comer. A comida é algo prazeroso, a refeição é prazerosa. Então, eu acho que só isso já resume o grande efeito que essa abordagem alimentar exerce na vida de uma criança. Porque ele socializa, porque ele brinca, porque ele come no tempo dele, porque ele conversa, ele interage com os pais ou com o cuidador naquele momento. Então tem tudo isso. Agora tem os contras, né? Isso. Que é sujeira, que é demais. Vai cair no chão. Então, muitas vezes as pessoas olham como desperdício. Só que tem como a gente melhorar, colocando uma toalha plástica, por exemplo, ali limpinha, a gente dá para reaproveitar, por exemplo, né? Nem todos os pais sentem segurança também. É importante que eles tenham acesso a um profissional que estimule, que passe essa vivência, que passe essa segurança de mostrar que o bebê é capaz. Muitos são assim muito nervosos, né? Então, quando um gag é ativado, por exemplo, então eles ficam assustados, aí acaba assustando o bebezinho também. Se a gente não reagir, a gente ficar só olhando um gag, por exemplo, do bebê, o bebê vai se desfazer daquele pedacinho e vai voltar a comer normalmente. Mas se a gente expressar nervoso e ansiedade, aí pode causar algum susto no bebezinho também, sabe? Mari, quando começar e existe uma quantidade ideal de alimento para oferecer ao bebê? Sempre começar a partir dos 6 meses. Para aqueles bebês que nasceram no tempo certinho, né? Para bebês prematuros, a gente precisa esperar os 6 meses de idade corrigida, tá? Mas sempre a partir dos 6 meses, porque, como eu falei, é quando ele mostra os sinais de prontidão. Senta, não tem mais o reflexo de protusão da língua, já pega as coisas com os próprios bracinhos, já tem mais coordenação motora, já mostra mais interesse. Então, sempre a partir dos 6 meses. E a quantidade, sempre quem vai determinar é o bebê. A gente só vai oferecer ao bebê o alimento até onde ele quiser, seja da forma BLW, seja da forma amassada. A gente pode até começar a colocar uma colher de sopa de cada alimento nas refeições principais, por exemplo, né? Sim. Então, eu coloco ali uma colher de sopa se for amassado, de arroz, uma colher de sopa de feijão, uma colher de sopa de uma cenoura amassada, uma carne moída, um brócolis também amassado. Mas a quantidade mesmo, aquela uma colher de sopa que está ali naquele pratinho de cada alimento, a quantidade que o bebê vai aceitar, é ele que determina, é dele. Ele pode comer tudo que está ali e querer mais,
e tá tudo bem, a gente coloca mais um pouquinho. Ou ele pode não comer 3 colherzinhas da dele, né, que são menorzinhas. Comer 4. O importante é a gente entender que o bebê, ele tem essa autorregulação que é natural dele. Desde que ele nasceu, o bebê se autorregula. Ele para de tomar quando ele está satisfeito, ele dorme, né, quando ele está satisfeito. Então, essa autorregulação é genuína do bebê. Então, a gente não pode quebrar isso na introdução alimentar. Assim como nós adultos, né, ficamos saciados quando a gente come uma certa quantidade de comida, assim também acontece com os bebês, né? Eles não são diferentes de nós nesse quesito. Para a gente encerrar, a gente estava até vendo algumas fotos, né? Eu vou até pedir para o pessoal ir passando, para você ir comentando com a gente quais que são os alimentos, então, que podem ser oferecidos no BLW. Certo. Todos os alimentos, todas as frutas, os legumes, os alimentos mesmo naturais, eles podem ser oferecidos. Sim. Não tem contraindicação de fruta, por exemplo, né? A única coisa que a gente faz é cortar de uma maneira que, se for antes da pinça, ele consiga pegar com a mãozinha fechada. Então, aqui o kiwi eu deixei na parte da casca, que é para não escorregar. Mas a partir do momento que ele conseguir, já está tudo bem. Sim. A manga, ali a manga, você pode oferecer tanto o caroço da manga, para o bebê pegar, quanto a tirinha da polpa, quanto aquela parte da casca. A gente corta, passa a faca, faz de quadradinhos, expõe a casca, né, coloca a casca para dentro, a polpa sai e fica assim, e o bebê consegue comer, sabe? O bebê chupando caroço de manga é uma festa, é uma coisa linda. Tem a ameixa também aí, né, que a gente tá vendo. Tem mais alguma outra imagem, pessoal? Depois dessa? Eu deixei a ameixa cortada assim, mas que você também pode oferecer a ameixa inteira. Você tira um pedaço da casca, que a casca no início ela realmente incomoda um pouco, e oferece a ameixa inteira. Lá no Instagram tem Davi comendo pêssego, inteirinho assim, ó. Sabe? Ele come tranquilamente. Eu já estava com 7 meses, se eu não me engano. Mas é isso, todas as frutas elas podem ser oferecidas, sabe? Não tem, nenhuma tem assim contraindicação. O que a gente pede é aquelas que são pequenas, como uva, como tomate cereja, como acerola, jabuticaba, cereja, né? A gente deixa mais para frente a partir do desenvolvimento da pinça. Porque são frutas muito pequenas, o bebê não vai conseguir pegar logo aos 6 meses. E também a gente precisa ter um cortezinho que é em formato de como se fosse uma lua. A uva a gente corta ela em 4 pedaços para que ela fique fininha, assim o bebê consiga pegar com a pinça e mastigar e fazer todo o processo, né, de alimentação. Tudo baseado na ciência, né? Isso. Muitos estudos hoje têm saído, né, com esse avanço do BLW, com essa divulgação, né, do BLW, que é importante dizer que não é algo novo. Agora é algo que está sendo mais amplamente divulgado, né? Porque as famílias lá atrás, as grandes famílias, Mara, eu acredito que você já comeu um bolinho de arroz com feijão. Com feijão e farinha. Exatamente, quando era criança. Então, é hoje como a gente dá para um bebê em BLW, sabe? Então, isso já era muito feito, principalmente nas famílias grandes, em que a mãe não tinha como alimentar os filhos, né, pequenos. Então, ela saía oferecendo. Isso foi observado por uma enfermeira lá na Inglaterra. E ela viu que esses bebês que eram alimentados dessa forma tinham uma relação muito melhor com a alimentação. Então foi quando ela padronizou, ela deu o nome de BLW, que é uma sigla em inglês, que significa desmame guiado pelo bebê, Baby Led Weaning. Então, e aí isso começou, né, a sair estudos e ser divulgado. Já temos notas, né, do Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria. Então, desde 2015, 2016, mais ou menos, o BLW teve assim, um boom, sabe? Ele começou a ser divulgado, estimulado e assim, eu sou muito suspeita para falar. Porque ao meu ver, é o mais natural, assim, sabe? É o que mais o bebê se relaciona com o alimento.
Certo. Mari, muito obrigada, então, pela sua participação aqui com a gente, tá? No Bem Assim. Vamos deixar, então, os seus contatos aí para quem se interessou, quem quiser tirar mais alguma dúvida, como é que pode fazer para entrar em contato com você? Isso, eu continuo falando em introdução alimentar de BLW no Instagram, né, que é @mãequenutri. Também tem a página no Facebook, tem o site, que é www.mãequenutri.com.br. Então, são os principais canais assim, que vocês me encontram nas redes sociais. Obrigada, tá, Mari? Mais uma vez, então, pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada mesmo. Um beijo para todos. Beijão. Beijo pro Davi também. Tá lindo, tá grandão. Daquele vídeo já faz tempo, tá? Tchau, tchau. Muito obrigada mais uma vez, tá? E olha só, então, pessoal. Direção, me ajuda. Eu vou com matéria agora, eu chamo o intervalo. Uma matéria, então, qual que é a matéria? Por favor. Tá ok, então agora a gente vai conferir uma matéria com Fernando Palmeira sobre os animais no bairro do Bebedouro. Vamos conferir aí. Estamos no bairro do Pinheiro, parte alta da cidade, um bairro com seus problemas gravíssimos de rachaduras e afundamentos devido à exploração da salgema nas minas aqui da região, o que obrigou já a grande maioria dos moradores a abandonarem suas casas, seus apartamentos e, com isso, mais um agravamento, o abandono de animais. Exatamente sensível a esse problema, professores do curso de Medicina Veterinária da Uninasal, aqui no bairro do Farol, está com um projeto fantástico para acolher e alimentar esses animais. Vamos conversar com a professora, coordenadora de Medicina Veterinária da Uninasal, a Carla Almeida, e ela nos fala sobre essa iniciativa. O que é que realmente vocês estão fazendo em prol desses animais? Então, gente, diante dessa situação, né, que foi bem falada agora, o pessoal, as pessoas que moravam aqui na região foram saindo, desocupando suas residências, e aí a gente percebeu que muitos animais foram abandonados e ficaram vulneráveis, né, sem alimentação, sem o aconchego daquelas residências. E aí, diante disso, dessa realidade, a gente começou esse projeto que chama Alimenta Pet. A princípio, a gente começou aqui com a região do Pinheiro, diante dessa problemática, né, desses animais mais vulneráveis, e a gente vai contemplar locais com comedouros e bebedouros para cães e gatos, para que esses animais que já foram abandonados não fiquem, não morram de fome nem sede. Então, a ideia do projeto é essa, é contemplar, alimentar esses animais, a princípio na região aqui do Pinheiro, mas a ideia é expandir também por vários locais da cidade, que a gente sabe que o problema de abandono de animais é um problema recorrente, né, principalmente aqui na capital, né, estendo até a todo o estado, mas a gente percebe muito aqui na capital esse abandono de animais. Estamos vendo aí nas imagens de Chico Nogueira, o equipamento é feito artesanalmente, né? Isso. A criatividade aí de professores e alunos de Medicina Veterinária da Uninasal, e você pode descrever mais ou menos como é que funciona aí. Então, a gente tem esse comedouro aqui, foi contemplado apenas para gatos, né? A princípio a gente colocou para cão e gato, mas a demanda aqui na região, a gente recebeu a informação de vizinhos, né, do pessoal que ainda mora aqui, que a população aqui nessa localidade é maior de gatos, ou apenas de gatos. E aí a gente colocou, você percebe que o comedouro, né, esse primeiro comedouro, ele fica ração e o de lá fica água. Então, tá com essa proteçãozinha contra o sol e chuva, né, para não molhar a ração. E a gente tem outros locais que vão ter também para cães, né? A gente está instalando agora um aqui perto no sanatório, perto do hospital sanatório, que vai contemplar os cães, porque a gente percebeu que tem muitos cães ali na região. Então, vão ter locais que vão ter só comedouros de gatos, vão ter locais que vão ter só de cães e vão ter locais que vão ter os dois comedouros, a depender dos animais que vivem ali naquela região. Quem passa já vê ali a placa, divertindo, explicando, aqui alimenta esse animal, tem água, tem alimentação, e ainda diz colabore. Como é que a comunidade já começou a colaborar aí? Exatamente, a gente está com esse projeto de responsabilidade social, né, em que as pessoas que se sensibilizarem pela causa e quiserem ajudar a alimentar um animalzinho, elas podem doar, seja 1 quilo, 2, a quantidade que puder de ração. A gente está recebendo como ponto de coleta lá a Uninasal, onde funciona o curso de veterinária no Farol, e a parceira Tecampo, a loja Tecampo, que fica no Tabuleiro, também é um ponto de coleta para
quem mora na parte alta e quer doar sua ração. É uma parceria feita pela Uninassal que está nos ajudando para arrecadar esses alimentos. Além da participação de estudantes, de alunos e professores da Uninassal, nós temos também, aí, como você já frisou, algumas parcerias e é bom que a gente chame mais parceiros para que tenhamos essa ideia maravilhosa em outros locais, tanto aqui do bairro do Pinheiro, Farol e em toda a cidade, porque afinal de contas o abandono de animais, infelizmente, mesmo sendo um crime ambiental, é algo que está acontecendo na cidade em geral. Exatamente, né? A gente vê que é uma realidade triste, né? Que a gente observa pela cidade, pelos bairros, vários animais abandonados, né? Constantemente a gente encontra. Então é importante que a gente frise essa possibilidade de doação, essa importância e a parceria que a gente tem hoje. A gente tem essa parceria com a Tecampo, né? A princípio a Tecampo nos doou 100 quilos de ração para que a gente pudesse abastecer esses comedouros. E aí a gente tem também parceiros que vão disponibilizar à frente dos estabelecimentos para a gente colocar os comedouros. A gente tem a Clínica Harmony Pet, a gente tem o mercado de ração lá no Barro Duro, a gente tem a Pets Food, que é uma loja um pet shop lá no Antares. Então a gente tem alguns parceiros que estão colaborando também com ração e com espaço para a gente deixar esse comedouro e atender aqueles animais errantes ali naquela região. Maltratar ou abandonar um animal não é normal e, além de ser crime ambiental. Participe de um programa, de um projeto como esse, que é simples e, afinal de contas, você contribui para a vida animal em nossa capital. Importante. Parabéns ao Uninassal, a todos que fazem medicina veterinária e a você que está nos acompanhando também. Procure acatar, acolher, participar de um projeto como esse e também ajudar a salvar a vida dos nossos animais. Com as imagens de Chico Nogueira, aqui do Pinheiro, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardon de Melo, no canal 25 da NET. Isso mesmo, Fernando, muito obrigada pelas suas informações. Tem muitos animais abandonados, tá, gente? Ali naquela região, né, onde muitos imóveis já estão sendo desocupados e outros, né, que já realmente não existem mais moradores. Pinheiro, Bebedouro, Mutange, muitos animais ali que precisam sim da nossa ajuda. E abandonar animais é crime, gente. Além dos animais de lá do bairro, foram deixados outros animais, pessoas que abandonaram, porque lá já tem muitos. Isso não é legal, certo? Então, se você puder ajudar, a comunidade dos animais aí agradece. Nós vamos ficando por aqui com o nosso programa. Amanhã estaremos de volta. A partir de 9h30 da manhã, eu conto com você. Grande beijo, maravilhosa terça. Tchau, tchau.